Tudo bem, pessoal? Que bom que estamos juntos para mais uma aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre o Islã, o poema e a liberdade de expressão. Bem, na aula de História, o professor trabalhou com vocês a Roma Antiga, sua expansão política, as cobranças de impostos, a forte divisão social e a visão que essa sociedade tinha sobre direitos humanos naquela época, que inspirou a nossa sociedade atual. Em relação à geografia, os direitos humanos foram abordados por meio da análise da interação entre o relevo e a sociedade. E vocês compreenderam como a sociedade está condicionada pelo relevo e de que maneira o relevo pode ser modificado pela ação humana. Em nossas aulas anteriores, verificamos que a ética é um conjunto de regras e princípios que aprendemos ao longo da vida e que nos orientam para uma boa conduta, o que é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e humanizada. Por meio da obra O Diário de Anne Frank, constatamos o quanto a valorização dos direitos humanos é importante. Por isso mesmo, discutimos alguns dos fatos narrados no diário dela, para que o que foi vivido, testemunhado, não seja esquecido e que nós cuidemos para que aqueles atos desumanos não se repitam. Em nossa última aula, constatamos que nós, brasileiros, podemos usufruir dos direitos humanos, pois estão assegurados por nossas leis. Estão lembrados? Mas e se nós verificarmos o desrespeito a esses direitos, o que podemos fazer? Já parou para pensar? Eu tenho uma sugestão para você. Faz um Islã. O quê? Lembrou da expressão Islã, da religião islamismo? Ok, não tem problema. O tema da nossa aula não é exatamente sobre religião. Ficou curioso? Então vem comigo para saber mais sobre o Islã, direitos humanos e a língua portuguesa. Bom, pessoal, então vamos fazer uma recapitulação da nossa aula anterior, certo? Em nossa última aula, nós verificamos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi constituída em 1948. E a função dela, o objetivo, era que os direitos fundamentais do ser humano, independente de etnia ou sexo, ou localização, no planeta, fossem respeitados. Certo? Nós trabalhamos também com alguns dos artigos dessa declaração. Trabalhamos com o artigo 1º, sobre a questão de todos serem livres, E trabalhamos também com o artigo 2, que toda pessoa tem capacidade para gozar dos direitos liberados, E liberdades, usufruir, Mas também cumprir com as suas obrigações. Na nossa aula de hoje, nós vamos voltar o nosso olhar para o artigo 19. Vamos dar uma olhada para ver o que ele diz? Ele está relacionado com a liberdade de expressão e opinião. Vejam só, toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Bom, quando falamos, então, desse direito aqui, do direito de expressão, ele favorece bastante a nós, da língua portuguesa, nós falantes de qualquer língua, na verdade. Porque esse direito aqui nos assegura, de podermos utilizar a nossa criatividade para expressar a nossa opinião, as nossas ideias também, certo? Vamos conhecer um pouco mais sobre isso na nossa aula de hoje. Em nossa aula passada, nós falamos também do ECA. Estão lembrados? Mencionaremos ele nessa aula de hoje porque alguns desses direitos podem ser violados, Se você presenciar, devemos fazer o quê? Vamos conhecer também na nossa aula de hoje. Na aula passada, falamos, dos direitos e também dos deveres. Falamos bastante, dos deveres, principalmente que vocês, estudantes, nós, professores, temos em relação ao compromisso com a educação. Mas havendo, então, a quebra de algum desses direitos, seja da criança e do adolescente, seja dos direitos humanos ou qualquer outro, o que devemos fazer? Denunciar, Sim,
há diferentes formas de fazer uma denúncia. É possível que você vá até algum jornal, alguma revista, né, para que possam fazer uma reportagem sobre este assunto. Há outros órgãos, né, como a polícia, né, outros superiores, né, pessoas da sua escola, por exemplo, podem te ajudar nesse sentido e te orientar. E um outro, né, também que é bastante comum, que eu gostaria de falar nessa aula de hoje, é o Disque 100. Aqui eu tirei um print, né, uma foto da tela do computador, para vocês verem como é a visão, né, disponível na página, né, por meio da internet. Mas é possível fazer também por uma ligação telefônica Disque 100, certo? Nessa página, então, tem algumas informações importantes de forma bastante simples, né, sobre o que pode te ajudar. E há outras formas também mais aprofundadas de se fazer essa pesquisa, certo? Então vamos lá. Logo no começo, né, você pode digitar aqui o que você procura, né? E aqui há a opção denunciar violação de direitos humanos. E aí tem a opção, né, do Disque 100. Então, logo um pouco mais abaixo, né, nós temos outra opção de busca, né, caso você queira, e você também pode clicar em denúncia, solicitação, sugestão, reclamação, né, e outras opções também tem aqui nesse site que pode te ajudar. Logo aqui abaixo tem também alguns links, né, que você pode, se for do seu interesse e necessidade, né, clicar. Direitos e garantias fundamentais, direitos da criança e do adolescente, sobre igualdade racial, sobre liberdade de expressão e manifestação do pensamento, respeito às diferenças e a diversidade de manifestações culturais, políticas e religiosas, certo? Então, é uma página que tem bastante serviços, bastante amplos aqui, né, para você buscar informação e também fazer, né, uma denúncia se for da sua necessidade e interesse. Bom, falando de tantos direitos, né, que é que isso tem a ver com a língua portuguesa? Bem, mesmo as leis, né, como dissemos, as leis também são gêneros textuais. Lembram-se da nossa última aula? Bem, e além disso, a liberdade de expressão proporciona liberdade, né? Um estímulo a mais para nós criarmos diferentes gêneros textuais. Sejam eles de informação, como as reportagens, as notícias, e também textos literários, né? Que também exprimem a opinião, né, da pessoa que escreve, né, e ajuda também a formar opinião. Vamos conhecer um pouco mais. Bom, quando falamos aqui dos direitos, lembramos lá da Grécia Antiga. Estão lembrados das nossas últimas aulas? Bem, lá, quando as pessoas queriam comentar sobre algum assunto, eles iam para um espaço que era um espaço pensado para discutir questões do povo, relacionados à democracia, projetos de leis e obras, né? Como já comentamos em aulas anteriores. Então vejam bem aqui nós temos a Ágora, que é esse espaço, né? Uma praça. Aqui nós temos o Péricles, que estava ali discursando, né, para as pessoas. E nós temos aqui a questão da liberdade de expressão e o direito de defender uma ideia, né? Então é possível aqui que você ofereça uma ideia, mas é possível também que outra pessoa ofereça uma ideia contrária à sua. E tá tudo bem, porque todos têm direito de falar e de se expressar, inclusive de emitir a sua opinião. Mas depois de tanto tempo, quais são os espaços que nós temos para discutir as ideias e as opiniões? Espaços pensados para isso. Bom, todo espaço é um espaço ideal, né, para emitir a sua opinião, para falar. Mas alguns espaços são mais queridos, né, são mais visados para esse fim. Vejam só, as escolas, as praças continuam sendo espaços democráticos, né? Observem essa imagem aqui, parece, né, um prédio aqui, ó, uma garagem, né, estacionamento. Diversas pessoas, muitos jovens, né, podemos perceber, e uma pessoa em pé falando. Lembraram, né, da imagem anterior, lá da Grécia. Vamos guardar essa imagem aqui, vamos usá-la daqui a pouco. E pensando nesses espaços, né, podemos falar dos saraus. E você já frequentou um sarau? Sabe o que é? Bem, esse nome sonoro, né, ele só quer dizer que é um ajuntamento de pessoas em um lugar, geralmente uma praça ou mesmo uma sala, né, na casa de alguém, que as pessoas reuniram-se ali para comentar coisas do dia a dia,
defender ideias e opiniões e até mesmo falar de literatura. Vejam só, é a reunião então de pessoas, né, que se reúnem, se juntam para ouvir músicas, recitar poesias, conversar, né, e fazer um serão, que é ali relacionado ao período da noite. Pode ser também um concerto musical, né, e outros eventos também podem acontecer aqui no sarau. O sarau, pessoal, ele foi trazido para o Brasil com a família real. Bem, lá na Europa havia ali teatros, ópera, né, havia diversas opções de lazer e entretenimento e cultura para essa família, né, real. Aqui no Brasil não acontecia dessa mesma forma. Então eles começaram a fazer os saraus, reunir-se, né, em casas, né, de amigos e ali liam poesia, trechos de livros, ouviam as pessoas declamar poema, boa música, né? Então estava relacionada a isso. Mas olha que interessante, dá uma olhada nessa imagem e verifica a vestimenta das pessoas. Olha só, vestidos longos, né? Todo mundo muito vestido aqui, muito bem vestido para a ocasião também. Claro, né? Essa foto aqui, ela retrata o período da época. A maioria das pessoas usavam roupas assim, né? Nessas ocasiões. Diferente de hoje, né? Mas olha só, a foto apareceu aqui de novo. Né? Por quê? Essa imagem, pessoal, ela é de um sarau literário que aconteceu em uma universidade. Então aqui as pessoas se reuniram para falar de poesia, música, emitir opiniões, né? E vejam só, embora não tenha aqui nenhum piano, como na foto anterior, né? Lá no sarau da família real, que remontava a tempos antigos, né? Aqui nós temos a presença de uma pessoa com um papel na mão, possivelmente aqui, né? Falando para as demais. E observem, né, todos estão aqui olhando com atenção. Bem, depois que falamos de tudo isso, sobre lugares propícios, né, para emitirmos a nossa opinião, falar de poesia, vamos falar agora do Islã, né, e a liberdade de expressão. Sobre o que você quer falar? Já parou para pensar? Já parou para pensar também que o poema pode ser uma excelente maneira de fazer denúncia social? Nosso tema é direitos humanos, então é possível que você construa um poema que fale que direitos humanos estão sendo violados, por exemplo, né? Posso falar? Claro que sim. Bem, na nossa aula de hoje, então, vamos diferenciar esses sons que são muito parecidos, mas que não se relacionam diretamente. Pessoal, embora o som seja bastante parecido, há pequenas diferenças, né? Quando falamos Islã, estamos nos referindo à religiosidade, né, ao islamismo. E aqui é a bandeira, né, um símbolo do islamismo, certo? Uma religião. Quando falamos Islã, estamos nos referindo a um tipo de poema, certo? Um texto literário. E aí, eu trouxe aqui para vocês essa outra imagem de alguém, né, do DJ Dandan, na verdade, falando, declamando o seu Islã, certo? Mas que nome é esse? De onde surgiu? Vamos conhecer então. O Islã surgiu em Chicago na década de 80. Olha que já tem um tempinho, né? Então surgiu na década de 80 por Mark Kelly Smith, espero ter falado corretamente esse nome, né? E esse termo, né, Islã, ele veio do som da batida da porta, né, ou de uma janela. Islã, né? Ok. Você falaria diferente esse som? Né? Provavelmente, né? Eu falaria bateu, né? Nesse sentido. Mas não tem problema, né? É assim. Deu-se então esse nome aqui, ele ficou conhecido e se aprofundou, né? As pessoas espalhou-se então esse conceito e esse nome foi aceito pela maioria da população, então. Bem, qual foi o contexto de criação e surgimento desse gênero textual? O Mark, ele criou um poema, preparou toda uma apresentação e declamou esse poema. Um poema que falava bastante sobre a questão dos direitos das pessoas negras. E então, muitos estudiosos, né, começaram a estudar a relação da poesia falada, do rap, do hip hop e os movimentos negros de resistência, certo? Bem, nós vamos
conhecer mais o Islã sobre o Brasil, certo, pessoal? Então aqui o contexto de criação desse gênero textual é este aqui, certo? Verifiquem só que aconteceu em espaço público, o poeta declamou e houve toda uma performance, certo? Ele estudou bem como falar, ele estudou bem como gesticular durante a declamação desse poema. Quando falamos, então, sobre a questão dos movimentos de resistência e de poesia de tradição oralizada, né, de tradição oral, nós precisamos retomar a figura do griot. Né? O griot é o sábio, é o guardião da tradição, da memória de um povo. É muito presente essa questão das tradições orais, né, e da figura do griot, que é aquela pessoa que vai transmitindo saberes a cada nova geração. Né, nos povos de cultura africana. Então é muito forte essa questão aqui. Por isso há essa associação e muitos estudos, né, falam sobre isso, da ligação do Islã e a tradição oral, né, dos povos africanos. No Brasil, pessoal, o Islã como poema tem dois movimentos, né, bastante conhecidos, muito fortes no Brasil. Nós temos o primeiro Islã, né, que é o Zap Islã, que é uma abreviação, né, de Zona Autônoma da Palavra, uma sigla. E a principal pessoa, né, que se destaca aqui, a primeira pessoa do Brasil a criar um Islã, que se tem registro, é a Roberta Estrela Dalva, certo? E ela é de São Paulo. E esse primeiro Islã, né, que ela registrou, que ela criou, foi feito em 2008, ok? E temos também um outro movimento, né, de Islã, um grupo de Islã muito forte, que é o Islã da Guilhermina, muito conhecido pelas batalhas de Islã, que são sensacionais. Caso vocês tenham interesse, podem procurar sobre, vocês vão gostar. E quem organiza, né, principalmente o Islã da Guilhermina, é Emerson Alcalde, também de 2008, certo? E também em São Paulo. Aqui eu trouxe para vocês o mapa do Islã, né? O mapa do Islã aqui no Brasil. Aqui a gente tem presença bastante, ó, em São Paulo e Rio, né? Dominam esse cenário, né, essa questão, principalmente em São Paulo, é muito forte. E há estudos também que comentam, né, que em São Paulo há a presença dessa tradição oral. E no Rio de Janeiro, o Islã se funde, né, com a cultura do hip hop. Mas nós vamos ficar aqui não com a tradição da poesia falada e nem com o hip hop, nós vamos ficar mesmo com o Islã como gênero textual, certo? E o que é que um poeta, né, do Islã, ele objetiva o quê? Ao contrário, né, dos poetas tradicionais, ele quer que a sua palavra seja ouvida por pessoas que estão próximas a ele ou que estão passando em um lugar em que ele está declamando o seu poema. Não tem esse objetivo do livro, né, de guardar, de ficar na prateleira ou ser revisitado de tempos em tempos, né? Então, veja bem, eles querem falar poesias, ler e escrever sobre esses assuntos de poesia e também sobre os direitos humanos, que o Islã tem essa característica muito marcante, né? E promover também as batalhas e transformar o Islã, né, num movimento que auxilia na educação e transforma, né, a linguagem das pessoas. Porque, afinal de contas, para escrever um texto sobre algum direito que foi quebrado ou não está sendo respeitado, é preciso que essa pessoa leia e conheça sobre esse assunto. Então, é preciso estudar, não é verdade? Bom, como acontecem as batalhas? Vocês vão ver um trechinho agora, aqui do DJ Dandan, falando sobre o que é uma batalha de Islã para ele, tá? Então eu faço, por exemplo, sarau, e dentro do sarau o que eu faço? Batalha de conhecimento, especificamente. Cada batalha é um templo. Encare como seu templo, seu lugar. É o momento de você orar, é o momento de você fazer sua reflexão, é o momento de você expressar o que você sente. As batalhas existem para isso. Bem, na Batalha de Islã, então, temos os seguintes, né, a seguinte estrutura. Os organizadores, o público, que também pode ser jurado, o júri escolhido, né, quando não é a função do público, e o Islam Master, né, que é o mestre de cerimônia, e os Slammers, que são os poetas. Então, na maioria dessas batalhas, há 3 regras básicas, certo? Que é um consenso entre os vários grupos de Islã. O poema deve ser do próprio autor, né, da própria pessoa que vai declamar.
E também não pode passar de 3 minutos. Então, ele deve ser curto, né? E não podem ser usados figurinos e nem acompanhamento musical. É mesmo o poeta, seus gestos e a sua entonação vocal, certo? Mas como que acontece o slam na escola? Agora vocês vão ver um vídeo aqui do Slam Altino, que é um grupo numa escola, né, que criou um grupo de slam e criou várias batalhas também, para vocês conhecerem um pouco mais. Há quem diga que racismo está nos olhos de quem vê. Pensando bem, não estão errados, porque são 23 minutos passados e quem viu mais um negro assassinado? Sei que ouviram que mais um foi morto por estar armado, mas quem viu que era só um guarda-chuva fechado? Quinto, é o artigo da Constituição Federal que diz que racismo é um crime inafiançável. Mas por aqui, tá mais previsível, até porque 10 a cada 10 negros já sofreram racismo. E antes de começar o projeto, vocês já costumavam... Porque em São Paulo é muito forte a cena do slam, né? Vocês já costumavam frequentar esses rolês, assim, em alguma parte da cidade? Eu via pessoas fazendo poemas, lutando por seus direitos, mas não era nesse estilo, era o poema, né, escrito e ficava na escrita. O slam, ele tem uma entonação, ele tem um jeito, né, que mostra que é o slam, então nunca vi o slam em si, mas já vi poemas que as pessoas falavam sobre os mesmos problemas que a gente trata hoje no slam. Vocês acham que de alguma forma é mais potente quando a gente fala isso e não simplesmente quando a gente lê ou escreve? Eu acho que quando a gente tá falando ali, tá gesticulando, eu acho que a pessoa presta mais atenção, a gente olha olho no olho da pessoa. É um grito de dentro pra fora de tudo aquilo que a gente quer falar, que a gente acha que tem que ouvir, né? Então quando a gente se impõe, quando a gente coloca a nossa voz, a gente não sabe, né, como a outra pessoa tá ouvindo, tá absorvendo isso, mas a gente sabe que algum impacto causou e que geralmente é bom. Ou ruim, mas tipo aquele ruim que mobiliza, né? É o tapa na cara que a gente precisa levar e ver que isso tá errado, isso tem que mudar. Não adianta a gente querer ocultar como a gente oculta tanta coisa por simplesmente não querer ver. Eu queria perguntar se vocês já pararam pra pensar se no momento que vocês estão escrevendo, concebendo, tá vindo aquela luz, se vocês têm alguém que vocês querem muito que ouça. Pode ser, não uma pessoa em específico, pode ser, tipo, sei lá, uma entidade, pode ser o governo, pode ser a minha professora, pode ser os meus pais. A maioria dos meus, quando eu tô escrevendo, é sempre porque eu vi alguma coisa. Pode ser um vídeo, pode ser uma notícia, mas que me fez escrever aquilo. E sempre tem sabe, que quando você fala, eu sei que essa pessoa não vai ver, mas eu queria que ela visse. Nas periferias, é uma luta constante de visibilidade todos os dias. Nós somos José e Marias, que não queremos armas na mão. Queremos pão na mesa, educação e saúde de qualidade para a sobremesa. Mas afinal, que mal tem? Somos todos cidadãos de bem como aquele que matou a esposa, ou aquele que matou em briga de trânsito, aquele que mata por ganância ou vingança, ou aquele que tem predominante a sua intolerância. O meu fala sobre o feminicídio. E eu vejo isso muito na televisão, muito, muito mesmo. Você vê que são dados absurdos. 16 milhões é a população inteira do Equador. Esse foi o número de mulheres que sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2018. O meu primeiro slam, diferente dos dois que elas citaram agora, ele fala sobre minha vida pessoal. Pai? Eu não tenho pai. Quando minha mãe ficou grávida, ele não fez questão. Ela foi abandonada, ele a deixou na mão. Já minha irmã me dá de tudo. Hoje eu jogo vôlei e ela sente muito orgulho. Quando entro em quadra, eu me sinto pressionado, sabendo que fora dali tem um futuro condenado. Você falou que muitas vezes a fonte de inspiração acaba sendo não a arte, mas a própria notícia, né? Então, tipo, meio que nasce do caos, assim, nasce do que é pesado, né? Eu vejo mais pessoas que, não com slam, mas que lutam pelos direitos. Por exemplo, na televisão, falando sobre uma pessoa que tá ali lutando pelos direitos, aquilo me inspira a criar mais slams. Bom, como vocês viram nesse vídeo, então, né, do slam na sala de aula, a maioria dos estudantes escolheu fazer um slam com base em informações que eles obtiveram, ou na TV, ou situações também da vida, né, deles mesmos. Então, o slam está relacionado intimamente, né, com o poeta, com quem o faz. Por isso ele está muito associado à questão da liberdade de expressão e opinião, certo? Então, vamos lá. Para nós criarmos o nosso slam, é preciso planejamento, não é verdade? Então,
Se você ainda não está com o seu bloco de anotações, vamos começar. Você vai precisar desse planejamento aqui para criar o seu slam. Vamos devagar e no passo a passo para que você não perca nenhum detalhe. Vamos lá. Para planejar então um texto, seja ele qual for, é necessário, primeiramente, a escolha do tema, certo? Eu vou oferecer 3 temas para vocês daqui a pouco. Depois, é necessário planejar a escrita e começar essa escrita também. E, no caso do slam, há um terceiro momento, que é a declamação. Então, como é que esse slam vai ser declamado? É um fator muito importante, aqui para esse gênero textual. Vamos falar das regras, ok? As regras, então, que eu vou sugerir aqui para você são as seguintes. As 3 primeiras básicas do slam e vou acrescentar mais uma. Primeiro, o seu slam tem que ser de autoria própria, tem que ser você mesmo que construiu o seu slam. Seu slam precisa conter no máximo 3 minutos, então é no máximo, ok? Pode ser mais curto que isso, mas não mais que isso. E 3 minutos, então, é uma unidade de tempo, É preciso você finalizar o seu slam e depois falar, ler, declamar. Não é possível, não será possível que você use figurinos, adereços ou músicas. E também vai ser uma regra aqui do nosso slam que você não use palavrões ou gestos obscenos. Afinal de contas, no nosso ambiente aqui, que é escolar, não há necessidade de usar tais palavras ou mesmo de faltar com respeito com outras pessoas, ok? Certo. Entendidas as regras aqui, os passos que iremos tomar, vamos pensar então nos temas, certo? Bem, os temas então que eu vou sugerir para vocês são os seguintes. Amizades. A gente sabe que tem algumas amizades que são complicadas, e é desafiador também manter uma amizade verdadeira e duradoura. Então, é um dos temas, amizade. O outro tema que eu separei para vocês, convivência entre irmãos. Tem irmão? É fácil, mas também é prazeroso, Se você não tem irmãos, não tem problema, pode fazer em relação a outra pessoa. E também sobre o bullying, que nós sabemos que é uma quebra, é uma violência, é uma forma de quebrar direitos das outras pessoas. Pensando nesses temas, então, escolhendo cada um deles, vamos passar para a etapa da escrita, ok? Então, já escolhemos o tema, vamos pensar agora na escrita. Quando vamos escrever, temos que pensar em quem vai ler o nosso texto, seja o texto que for, qual gênero for. Não é diferente aqui no slam. Então, quem vai ser o seu público leitor? O seu professor, com certeza. Mas quem mais? Seus amigos, seus colegas de sala, Então, vamos pensar. Qual será o vocabulário que eles gostariam de ouvir, que é acessível a eles, e que faz parte da sua identidade também? E nós temos que pensar, então, na adequação da linguagem. Uma boa dica, eu já ofereci a vocês, que é vetar aqui os palavrões, Mas pensar aqui na adequação da linguagem. Você vai utilizar uma linguagem mais elaborada, uma linguagem mais simples, Gírias são possíveis de ser usadas, Você pode escolher de acordo aqui com o seu público leitor, certo? E agora é só começar mesmo a escrita. Se você ainda está em dúvida sobre o tema, a minha dica é que você pense nesse assunto, que observem as fontes de informação que nós temos, na TV, por exemplo, na internet, se for do seu interesse, e observe o assunto relacionado ao que você deseja falar, ok? Então, eu espero que você construa o seu slam, seguindo essas dicas, e gostaria muito mesmo que nós pudéssemos fazer uma batalha de slam. Quem sabe no retorno às nossas aulas, não é verdade? Estou muito interessada. Qual será o tema que você escolheu falar? Então é isso, a nossa aula termina aqui. Espero que você continue caprichando nas suas atividades do portal e também naquelas que o seu professor elabora para você. Até mais, pessoal. Tchau!